Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Há um tempo atrás eu fiz esse vídeo aqui, ó, com essa thumb, falando sobre o Block e sobre o bloqueio dos adblockers no Google Chrome. E nesse vídeo eu recebi um comentário que eu achei até bastante interessante. Eu gosto bastante de filosofar e de pensar a respeito de certas coisas, e teve aqui essa pessoa, não sei o nome dele, mas se apresenta aqui como Os Arquivos, que se manifestou em maneira contrária ao meu vídeo, né? Ele pegou aqui um trecho do vídeo onde eu falava que não gostava de propaganda e perguntava quem é que gostava de propaganda, e ele falou que, na verdade, eu não estou certo. Não é uma relação de consumo para você chamar de consumidor. Eles disponibilizam um navegador gratuito para que as pessoas naveguem livremente pela internet e apenas exigem isso, que sejam mostradas as propagandas. Então, o que acontece? Lendo esse comentário aqui, me despertou essa curiosidade, inclusive para saber sua opinião, de forma nenhuma estabelecer uma verdade absoluta. Espero que seja uma discussão, inclusive, sadia e não para a gente brigar por causa disso. Mas eu achei que o comentário dele é pertinente em algumas coisas, ao mesmo tempo que falha em algumas outras. E eu vou tentar, nesse vídeo aqui, explicar para vocês o que eu acho que é pertinente e o que eu acho que não é pertinente. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que eu lembrei desse tweet aqui do Linus Tech Tips de 2022, início de 2022, 3 anos atrás, mais de 3 anos atrás, onde ele compartilhou com as pessoas como ele fazia dinheiro na internet, né? E basicamente aqui, ó, ele fala que 5% de todo o dinheiro que ele fazia aqui é de afiliados e ads e 18% de YouTube AdSense, que mais 2% de Facebook Ads e por aí vai. A questão é que esse pedaço da torta aqui é mais ou menos 25% de todo o lucro que ele faz vem dessas formas aqui. E isso gerou uma certa discussão. Ele acabou discutindo aqui com o usuário, falando que adblocking é exatamente a mesma coisa que pirataria. Que é literalmente a mesma coisa. Que as pessoas ainda fazem isso, que até ele fez algumas vezes, mas precisam estar atentas e reconhecer o impacto que isso causa para os criadores de conteúdo. Alguns usuários vieram aqui discutir com ele, né, dizendo que não era uma comparação adequada, e um usuário, por exemplo, falou que ele bloqueia os anúncios e prefere comprar mercadoria, por exemplo, do criador de conteúdo que ele gosta. Hoje em dia o YouTube tem outras maneiras de monetizar, né? Você pode usar Superchat, virar membro do canal, algumas outras coisas. E quando ele falou sobre isso, que ele preferia bloquear o anúncio e comprar mercadoria, o Linus respondeu que, então por que a gente não pode falar para todo mundo, encorajar todo mundo a baixar Stranger Things por torrent, em vez de fazer uma inscrição no Netflix, e depois comprar um Lego com o tema de Stranger Things ou uma camiseta, né? Você consegue ver que é exatamente a mesma coisa, né? O pagamento pelo conteúdo são os ads. Se você não está assistindo, você não está pagando por eles. Aí teve muitas outras respostas, alguns outros exemplos aqui. Por enquanto eu estou apresentando o lado que acha que adblock é um problema, né? Em crítica a isso, esse usuário falou assim: então eu pirateei TV aberta quando eu mudava de canal durante os comerciais? E o Linus respondeu aqui: não, mas você também não pirateou o YouTube quando você vê um comercial e resolve fechar a tab. Ninguém tá argumentando que você não pode olhar para o outro lado. E aqui eu consigo entender os dois lados, que foi exatamente o que eu falei também para o usuário aqui. Vamos ver o comentário que essa pessoa fez no meu YouTube e eu vou tentar criar uma linha de raciocínio a partir dali, mas o que eu quero principalmente é saber a opinião de vocês, que vocês deixem nos comentários, que a gente tenha uma discussão, como eu falei, não uma guerra, mas uma discussão saudável sobre o tema, né? Um dos outros exemplos que o Linus usou aqui, ele falou: então o Circo de Soleil está na sua cidade, você vai lá, acha um jeito de entrar sem um ingresso e quando eles tentam te colocar para fora, você fala: mas eu comprei um refrigerante e uma camiseta, né? Isso ele falou em resposta àquela pessoa que falou que preferia comprar mercadoria. Mas vamos lá, vamos agora
esses são alguns dos argumentos contrários aos adblocks. Vamos ler o argumento que foi postado no meu vídeo e depois eu vou discutir e falar um pouquinho sobre os meus pontos de vista com relação a esses argumentos. Basicamente, o argumento dos arquivos aqui é que não tem uma relação de consumidor, que o Chrome deixa as pessoas navegarem livremente e para isso exige que sejam mostradas as propagandas, que se está achando ruim, que use outro navegador, que faça o seu próprio navegador e distribua gratuitamente. É tão simples, né? Então, esse é o primeiro argumento dele. Eu vou tratar esse primeiro argumento aqui porque tem algumas confusões nesse argumento, o que tornam ele praticamente inválido. Uma relação de consumo é verdade que, digamos que pela lei, pelo menos a lei brasileira, ela se dá quando tem uma troca de um bem ou um serviço por dinheiro. Então, em teoria, não tem uma relação de consumo diretamente entre mim e o YouTube, a não ser que eu assine o Premium, e nem entre mim e o Chrome. Esse é o primeiro ponto. Acho que desse ponto de vista, muito tecnicamente ele está certo. Eu não quis usar esse termo desse ponto de vista. A minha ideia era simplesmente falar que tem uma relação ali, que tem uma relação é inegável. Se ela é de consumidor ou de consumo, aí é um detalhe que eu direi que é técnico. Eu vou continuar chamando de relação de consumo ou de consumidor e por aí vai, mas o meu ponto de vista não é que legalmente tem uma relação de consumo ali. Mas ok, ele fala aqui que eles disponibilizam um navegador. E aqui a gente tem que começar a fazer algumas observações. Que primeiro, eles quem são? No caso é o Google, que tem tanto o navegador Chrome quanto o YouTube. E por coincidência é o mesmo dono, seja do YouTube, seja do Chrome, né? Mas a gente podia pensar que não é assim, ou que não funciona desse jeito. Poderíamos pensar que o browser é de uma empresa e o YouTube é de uma outra empresa. No caso do browser, eles não podem me exigir absolutamente nada, porque o browser é dado ou fornecido gratuitamente e de um certo ponto de vista já dá para ter uma relação de cliente-consumidor aí, mesmo que o produto seja fornecido gratuitamente. Tem responsabilidades das empresas, agora estou falando num âmbito legal. Mas não é nem esse o meu ponto. O meu ponto qual é? O Chrome, ele não pode exigir praticamente nada de mim, porque ele oferece o navegador e ele tem ali a política de uso que todo mundo concorda e que ninguém nunca leu. Provavelmente nem a pessoa que escreveu ou que colocou ali jamais leu aquela política. Isso evidentemente não isenta do ponto de vista da lei que você saiba e siga a política, mas também não podemos ser hipócritas e dizer que não é assim que funciona. Mas não é o Google diretamente através do Chrome que vai me fornecer os anúncios. São os sites que eu abro no browser. Então, desse ponto de vista, a gente pode isolar completamente o Chrome e tirar o Chrome da jogada por alguns motivos. Primeiro, os adblockers não bloqueiam só publicidade do YouTube ou do Google ou publicidades que são feitas através dos motores de publicidade da Google. E, portanto, se a Google fornece o browser, ela fornece sem a intenção de ganhar com os anúncios que são apresentados nele. Já que eu posso usar o browser a vida inteira e só ter visto sites que não usam AdSense, usam alguma outra forma de monetização, com ou sem publicidade, e nada disso vai chegar para o Google, não através do Chrome. Então o Chrome, digamos aqui que ele está retirado disso, o que cria uma implicação a mais, já que é o Chrome que está criando dificuldades para você bloquear os serviços de um site, que por acaso está embaixo da mesma empresa. Então aqui eu não sou advogado e não estou nem tentando argumentar isso, mas podemos inclusive alegar que tem alguns problemas com relação a isso, que você está usando um outro produto seu para forçar alguém que usa um outro produto a agir de uma forma específica. Então, isso meio que inviabiliza esse primeiro argumento aqui, porque, na verdade, não, eles não exigem que as propagandas sejam mostradas. Isso não é exigido pelo Chrome e não é uma exigência nem mesmo dos termos que nós aceitamos ao usar o Chrome. Simplesmente não tem essa exigência lá dentro dos termos que nós aceitamos. Então, o Chrome está fora da jogada. Vamos pensar agora em YouTube, do ponto de vista do YouTube. Se está achando ruim, use um outro navegador ou faça o seu próprio navegador e distribua gratuitamente. É tão simples, né?
Sim, é bem simples graças a Google, que tem o Chromium, e o Chromium é open source, então você pode compilar uma versão do Chromium sem as publicidades ou bloqueando as publicidades, que é o que o Brave faz e alguns outros browsers fazem, e isso não é contra a lei. O outro ponto é, apesar dele, pelo que eu me lembro aqui, não ter chamado isso de pirataria, voltando para o argumento do Linus Tech Tips, a pirataria, ao meu ver, e aqui não estou fazendo um argumento moral, estou fazendo um argumento, digamos que legal, você pode dizer que é pirataria no momento em que é quebrada uma lei de direitos autorais. Então, tendo isso em mente, não é ilegal. Eu não entrei na moralidade, porque ainda podemos dizer que poderia ser visto como imoral bloquear a publicidade, mesmo fazendo o meu próprio navegador. E é aí que está um outro ponto, né? Se em um outro navegador tudo bem, ok. Então o que eu posso dizer é uma extensão, se ela consegue bloquear usando o Chrome e a extensão é legal, porque essas extensões de adblock eram legais, ela não está infringindo uma lei, então ela não é pirataria, então ela não é um problema. E aí, eu diria que é justa a corrida de gato e rato, onde o Google tenta bloquear as extensões e as extensões tentam superar os bloqueios do Google, mas nesse caso, o Google não está certo de bloquear a extensão e a extensão não está certa de bloquear o anúncio. Simplesmente está cada um correndo atrás do seu próprio interesse, não tem um certo ou errado claro na história. E aí depois a gente entra na parte do YouTube. Então, para mim, o argumento com relação ao Chrome é inválido pela simples falta de ligação e falta de coerência e não ser uma exigência do uso. No YouTube, a conversa é totalmente diferente, porque nos termos do YouTube, eles dizem que você precisa ver a publicidade. Então aqui entramos no site do YouTube, ele tem esses termos. E aí a gente pode trazer alguns argumentos. Aqueles a favor são, se eu posso fazer um browser onde eu bloqueio a publicidade, então de qualquer forma esse meu outro browser vai estar indo contra a política do YouTube. Então esse argumento aqui, seja o argumento de criar o seu próprio browser para usar o YouTube sem a publicidade, também cai por terra. Por quê? Porque com outro browser eu ainda vou estar indo contra a política do YouTube. E, portanto, se isso é errado com o Chrome, é errado com qualquer outro browser. Mas ele fala aqui que o YouTube, eles dão a solução, pagar o premium, que acho que não tem propaganda. Sim, não tem propaganda, dá inclusive algumas outras possibilidades como rodar o vídeo em background e algumas outras coisas. Mas as pessoas querem tudo de graça e adoram reclamar. Ok, aqui é uma acusação, não vou responder a essa acusação, mas a questão é que, sim, existe uma forma de usar pagando. Ok, eu não discordo e não falei que sou contrário a quem paga pelo YouTube Premium, mas aí entram outras avaliações, que talvez achar que não vale o preço, e aí, evidentemente, nesse ponto eu tenho que concordar com ele, que se eu acho que não vale a pena o preço da assinatura do Netflix, eu não assino, mas eu não vou ter acesso aos vídeos. E se eu baixar os vídeos por um meio ilegal, aí eu estou, talvez pela legislação brasileira não tão claramente, mas mesmo que não seja um crime, do ponto de vista moral, eu estaria fazendo alguma coisa que não é correta. Isso é um ponto que eu tenho que dar para ele. E aí ele dá um exemplo que, sinceramente, acho que o exemplo não se adapta exatamente ao que temos, e eu vou explicar um pouquinho por que adiante. Então vou terminar de ler aqui o texto dele e depois vou dar alguns outros argumentos e aí a discussão fica aberta para vocês. Só lembre-se que se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, deixem aquele joinha e não esqueçam de deixar sua opinião aí nos comentários. Eu estou aberto para mudar de opinião, inclusive se os argumentos forem bons o suficiente. Então, o argumento que ele usa é que se existe uma estrada ruim e um fazendeiro faz uma estrada boa, fazendo o mesmo caminho, porém por dentro da sua propriedade, e cobra para quem quiser usar, ou então, digamos que obriga que o carro coloque um adesivo de propaganda dos patrocinadores da estrada. Uns pagam, outros colocam os adesivos, porém outros passam por baixo da cela. E esse é o ponto, ele está comparando os que pagam com o prêmio, o que colocam os adesivos com quem assiste publicidade e quem está tentando passar por baixo da cancela. Outros invadem passando pelo mato e o fazendeiro dá um jeito de não conseguirem mais invadir dessas maneiras sem pagar ou colocar os adesivos. E as pessoas se revoltam por isso, alegando que é um direito delas andar pela estrada sem pagar e sem colocar adesivo, passando por baixo da cancela ou invadindo
pela plantação. Então, ok, eu entendi a lógica do comentário, mas eu não acho que esse exemplo seja válido, por diversos motivos. O primeiro é que é verdade que aqui ele deu duas formas, seja adesivo ou através do Premium, ou publicidade ou Premium, para conseguir usar, e outros passam por baixo da cancela. Mas não é exatamente isso que está acontecendo. O que, ao meu ver, está acontecendo é que ele não pede para você colocar adesivo. Ele colocou os outdoors e ele obriga que você pare o seu carro e fique 5 minutos olhando para cada outdoor. Ou 2 minutos olhando para cada outdoor. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas não iria aceitar isso. Se você tivesse sem dinheiro, talvez você fizesse isso. Se você tivesse dinheiro, você pagaria o Premium. Então, de novo, eu não concordo com o argumento, não quer dizer que a ideia por trás do argumento não possa ser válida. Outros passam por baixo da cancela. Esse passar por baixo da cancela, eu diria que passa um cego ali no carro. Ou alguém com vidro tão fumê que ele não vê dos lados os outdoors. Ou a pessoa passa usando um óculos especial que tampa as publicidades, os outdoors que ela vê. Eu não acredito que isso seja infringir o uso da estrada. Eu acho que o modelo de negócio do fazendeiro usando a publicidade pode ser o ponto e o problema, especialmente se é tão cheio de publicidade que você mal consegue dirigir. E aí está um outro ponto que me fez pensar bastante. Quem é que está sendo lesado aqui? Porque quem pagou para ter a sua publicidade mostrada ali, já pagou para o YouTube. O YouTube já recebeu pela publicidade. O YouTube está tentando não lesar quem investiu nele. Assim como talvez, no outro exemplo que a gente viu lá no Linus Tech Tips, eu posso escolher mudar de canal quando passa publicidade na TV. A TV ainda se sustenta através de publicidade. E ela recebe adiantado o dinheiro da publicidade e depois ela espera que eu veja a publicidade e a gente espera, e a empresa que investiu na publicidade espera ter um retorno. Mas eu posso mudar de canal, né? Tinha até um termo, acho que era nos anos 90 ou nos anos 2000, que era zapear, que basicamente você não fica no mesmo canal e com certeza você não fica no canal das propagandas. Então você nunca está vendo propaganda. Isso é um tipo de pirataria ou é passar por baixo da cerca? Além disso, tem um outro problema no exemplo da estrada, que é a estrada pública pela qual nós já pagamos deveria fornecer o serviço e você tem a opção de usar e chegar no mesmo lugar que você deveria chegar por ali. No caso, evidentemente, se não existisse a estrada pública, isso não muda o fato que a estrada privada é do proprietário e ele escolhe quem vai passar ou não e com qual regra ele quer colocar. Mas a gente tem que lembrar que o conteúdo também não é do YouTube. E aqui eu não estou falando legalmente, mas estou falando inclusive moralmente. Talvez na cláusula como criador de conteúdo você cede todos os direitos ao YouTube. É verdade. Porém, o conteúdo não é nem do YouTube, é de uma outra pessoa. Então, pessoal, eu tenho a intenção de ganhar dinheiro através do YouTube. E não tenho dúvida que se não tivesse uma forma de monetizar no YouTube, muitos canais não existiriam, não seria esse fenômeno. Mas eu acho que o sucesso do YouTube está levando a tomar decisões que podem levar ao fracasso, ou que se inicialmente fosse assim, já teriam levado ao fracasso. Por quê? Porque a quantidade de propagandas é exagerada. Eu vejo propagandas às vezes que não são adequadas, por exemplo, para os meus filhos passando no YouTube. Eu vejo muitas vezes... Alguém vai falar que use YouTube Kids. Eu não estou falando de criancinhas, estou falando de adolescentes, mas que não acho que as propagandas são adequadas. Você tem pouco controle sobre as propagandas. Você muitas vezes não pode saltar por um período e tem que ver um período da propaganda, quando mesmo na TV você podia fazer isso. Então a questão é a agressividade disso. Além disso, na verdade, o servidor do YouTube, ele não verifica qual é o seu browser e ele não fala, você só pode ver com esse browser ou só dessa forma. Então, ele me cede e fala, eu espero que você veja a publicidade. E sim, do ponto de vista moral, a gente poderia dizer que eu estou indo contra o que eles esperam. Mas do momento em que eu recebi o conteúdo no meu computador, eu não posso escolher como utilizá-lo? Ou também é passar por baixo do portão ou da cancela, é usar, por exemplo, como eu uso aqui, um Dark Reader da vida, que muda o CSS, muda o conteúdo original. Ou se eu, por exemplo, uso um modo cinema com alguma extensão e tiro todo o resto e deixo só o vídeo. Tudo isso, em teoria, muda a proposta ou um modo como o YouTube desenhou que você recebesse o conteúdo.
Uma outra coisa é, e aí eu entendo que tem o YouTube no meio, mas naquele exemplo, por exemplo, de entrar no circo sem pagar o ingresso e comprar um refrigerante, tem uma grande diferença porque o custo do ingresso do circo provavelmente é maior do que o custo da pipoca. Enquanto, na verdade, quando você compra uma camiseta de um criador ou se torna membro ou qualquer coisa do tipo, é o equivalente a algumas centenas de horas assistindo publicidades no YouTube. Então, tempo é dinheiro e o que eu acho é que, nesse exato momento, a forma como o YouTube está gerenciando a publicidade e fazendo as coisas e usar o seu poder de influência, inclusive no desenvolvimento do Chrome, para mudar as regras no meio do jogo de como as coisas funcionam, para te forçar a ver os anúncios, não me agrada, não acho interessante. Usando o argumento ainda feito por os arquivos, eu poderia fechar e ir assistir o Rumble. Porém, a minha questão é, o controle do YouTube vai até onde? Se eu não estou reutilizando, não estou ganhando dinheiro em cima disso, estou consumindo, do ponto de vista da legislação brasileira, isso com certeza não é um crime, e nem do ponto de vista da legislação americana, porque eu vi que tem inclusive jurisprudência com relação a isso. Então, legalmente falando, com certeza não é um crime, porém, eu acredito que eu deva ter o direito de escolher como eu uso o conteúdo que chega até mim. Então, um outro argumento é que, como tem esse contrato entre o YouTube e a gente que a gente aceita na hora de usar, tem um outro detalhe. Será que você já não está violando a política do YouTube de qualquer forma? Ou a política do YouTube permite que você levante e vá ao banheiro enquanto está passando a publicidade? Ou que você mude de página, espere terminar a publicidade e depois volte ali? Ou que você não preste atenção mesmo olhando para a publicidade? Porque é implícito que você deveria prestar alguma atenção na publicidade e possivelmente até fazer uma compra clicando na publicidade do YouTube. Essa parte você não é obrigado. Ok, não está nem lá no contrato implícito. Mas será que não passa um pouco dos limites? Inclusive porque numa relação cliente-consumidor, se eu compro uma caneca do momento que eu saí da loja, é verdade que não termina completamente a responsabilidade de quem me forneceu a caneca, mas eu não posso escrever na caneca, quebrar a caneca, fazer o que eu quiser com a caneca. E aí, tudo bem, a gente pode entrar na exata mesma coisa dizendo, tá, mas o produto foi dado de graça. Ok, foi dado de graça. Então, se alguém me dá um flyer na rua de graça, eu não posso jogar fora? Eu sou obrigado a ler o flyer? Então, tem um campo cinza aí, cinzento, nesses argumentos. Porque no final das contas, eu acho que o Google exagera e se ele não exagerasse, talvez eu estaria disposto a dizer, tá bom, vou até ver um anúncio, de vez em quando vou até clicar para o representante daquele anúncio achar que funcionou. Como para muitos criadores de conteúdo, às vezes a gente deixa um like, se inscreve no canal, faz um comentário, às vezes até faz uma pequena doação ou vira membro para suportar o conteúdo daquela pessoa. E eu acho que nesse caso faz muito mais sentido, porque você escolhe o que você vai realmente bancar com seu dinheiro. Eu sei que em muitas áreas não é assim que funciona, mas especialmente no YouTube, num filme, se você assistir ele, dificilmente você vai conseguir ter o seu dinheiro de volta, mesmo que o filme seja ruim. Porém, é incluso no filme um monte de trailer, que são propagandas, e às vezes até mesmo propagandas no início do filme. Se você sair para ir no banheiro, ou chegar no exato momento que começa o filme, você quebrou o contrato implícito com o cinema e está fazendo alguma coisa de legal? Não sei. Esses são os meus pensamentos, talvez não muito bem organizados, não consegui exaurir todas as questões ou todas as ideias que eu tenho a respeito do argumento, mas agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários se você é a favor, se você é contra, o que você acha, quais são os exemplos que são válidos ou não são válidos, que seja uma discussão saudável, porque eu estou disposto a ouvir e mudar de opinião caso os argumentos sejam válidos. De qualquer forma, eu sou Rafael Bernardes e te vejo no próximo vídeo. Falou!